Gente, eu lancei um livro, a continuação do Deus que Destrói Sonhos. Quem já leu aqui o Deus que Destrói Sonhos? Aí, ó, 3 pessoas, sucesso de vendas, tá? Eu lancei agora o Como Se Tornar um Cristão Inútil, tá bom? Que é a continuação do Deus que Destrói Sonhos. Eu quis ampliar algumas coisas que eu não pude, aliás, eu não quis, né? Escrever de forma extensa no Deus que Destrói Sonhos. Então, no Como Se Tornar um Cristão Inútil, eu amplio algumas ideias que eu trago no Deus que Destrói Sonhos e tal. Então, eu quero compartilhar com vocês. Ontem, no aulão do Alicerce, eu falei que, não, gente, ó, eu não vou pregar a Bíblia não, vou pregar meu livro. Eu me expressei mal. Eu vou pregar a Bíblia. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, tá? Eu não vou pregar o meu livro, eu vou pregar a Bíblia, tá? E eu quero explicar um pouco para vocês e entender, porque quando o pessoal ouve sobre o título do meu livro, nossa, como se tornar um cristão inútil, que horror, né? Tem até um pessoal, um TikToker aí que fez um vídeo assim, com as capas do meu livro e uma do C.S. Lewis, né? O Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Ele botou Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, o Deus que Destrói Sonhos e como se tornar um cristão inútil, e a legenda, e uma musiquinha lá engraçada, e a legenda: quando a minha mãe vê os livros que eu ando lendo e tal, né? Porque assim, numa primeira olhada é meio chocante, né? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, maravilhoso, simplesmente um dos melhores livros do Lewis. O Deus que Destrói Sonhos. Tipo, mano, como assim? A gente está tão acostumado a ouvir de um Deus que realiza sonhos, né? Que quando alguém fala que Deus destrói, a gente fica meio, nossa, não gostei, apaga, né? A gente está meio mimizento assim. E aí, como se tornar um cristão inútil? Não, mano, que inútil? Eu quero ser útil, né? Ainda mais numa sociedade da performance, numa sociedade que cobra resultados, numa sociedade que pede isso. Como assim ser inútil? Mas bem da verdade, eu não inventei esse título, né? Eu me inspirei completamente em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 7. Quero ler com vocês a palavra de Deus, pode ser na NVI, isso mesmo, tá? O texto bíblico diz o seguinte: qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Não, continua daí. O SS, é que o Digo não explicou para pessoas. SS é seguintes. Viu? Então quando a gente coloca assim, tipo, Lucas 17, 7, SS é seguintes. Vamos lendo aí, vai. Eu terminei de ler, vocês... Nossa, eu estou ficando calvo mesmo, né? Caramba, que situação. Mas vamos lá, vou continuar lendo aqui. Versículo 8. Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Vocês estão entendendo aqui? Jesus está simulando um diálogo. Jesus está contando uma parábola. Ou seja, parábolas são histórias que o Senhor conta para ensinar algum princípio do reino de Deus. Ok? Então assim, parábolas são histórias que Jesus contava para ensinar algum princípio do reino de Deus. Então, qual será o princípio que Jesus está querendo ensinar com essa parábola aqui? Então ele começa contando: olha, qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ou seja, um senhor, ele vai falar isso para o servo dele quando ele chegar em casa? É isso que se espera de um senhor no seu tratamento com um servo? Ou com um escravo, que é a palavra que seria melhor traduzido. É assim que um senhor trata um escravo? Olha, sente-se para comer. Ou ao contrário, ele não dirá para esse servo: olha, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Ou seja, na relação entre um senhor e um escravo, é dessa maneira que se pensava e se agia na época de Jesus. De alguma forma até hoje é assim. Não, o servo ele chega do campo depois de ter feito todo o trabalho dele, e ele ainda vai preparar a comida do seu senhor. E depois que o seu senhor comer e beber, é que ele então poderá comer alguma coisa. Será que ele, aí Jesus continuou colocando, pensando nessa relação servo e senhor, será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Ou seja, será que era comum um senhor ficar agradecendo para o seu escravo: nossa, muito obrigado por ter feito o seu trabalho? Não, obviamente que não. Aí Jesus manda no versículo 10: assim também vocês,
quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Palavras da salvação. A memória. Tá? Então o que acontece, gente? Jesus, ele está contando essa parábola e ele quer ensinar um princípio para os seus discípulos. Provavelmente a audiência, ou seja, a galera que estava ouvindo essas palavras de Jesus aqui, incluía os fariseus. Porque no capítulo 15, né, nós temos o capítulo das parábolas das coisas perdidas, né? A ovelha, a dracma, o filho, os filhos, na verdade. Então nós temos o quê? E nós temos a audiência, mestres da lei, escribas, fariseus. E nada indica do capítulo 15 para o capítulo 17 que essa audiência mudou. Então eu entendo que os fariseus também estavam ouvindo essa parábola de Jesus. Os fariseus também ouviram esse ensinamento, esse princípio do reino de Deus. E o princípio do reino de Deus que Jesus quer ensinar com essa parábola é o seguinte: olha, vocês precisam entender que vocês são escravos de Deus, servos de Deus. E não fiquem esperando tapinhas nas costas, não fiquem esperando congratulações por fazerem aquilo que tem que ser feito, aquilo que é ordenado de vocês. Tá ligado o maridão que lava uma louça e quer receber elogio? Isso aí é baseado em fatos reais, na história de um amigo meu. O meu amigo me contou uma história uma vez, que ele lavou uma louça e ele ficou esperando o dia inteiro a sua esposa falar: poxa, obrigado por ter lavado a louça. Aí esse meu amigo, que é um pouco ansioso, TDAH e outros problemas, ele não se aguentou, tipo assim, aquilo ficou corroendo dentro dele. Pô, ela não vai falar nada? Eu lavei a louça. Pô, era domingo e eu lavei a louça. Eu, meu amigo no caso, homem trabalhador, ainda fiz questão de lavar a louça de domingo. Lavei a louça, tinha inclusive coisa gordurosa, foi horrível. Nossa, como eu sofri, meu amigo sofreu, ele me contando. E aí chegou uma hora que ele não aguentou mais, e ele chegou assim para a sua esposa e falou assim: qual é? Tu não vai me elogiar, ou sei lá, botar um hope aí para a gente comemorar, porque eu lavei a louça de domingo? No que a esposa desse meu amigo olha bem no fundo dos olhos dele e fala assim: tu não mora aqui também? Tu também não sujou a louça? Olha, porque eu já lavo essa louça de segunda a sábado. E eu também trabalho. E eu não fico enchendo a tua paciência. Ela usou outra expressão, que eu não quero me referir aqui agora. Eu não fico enchendo a tua paciência porque tu não lava a louça ou tu não me ajuda às vezes nas questões da cozinha aqui. Não, tudo bem, eu encaro mesmo e não reclamo. Agora, tu lava uma louça no domingo e quer que eu te aplauda? Tu não fez mais que a tua obrigação. Tu mora aqui, tu suja aqui. Tu, às vezes, nem botar o prato na pia, tu põe. Tá achando que eu sou tua mãe? Aquilo que era para ser uma noite maravilhosa de comemorações. Ele, se sentindo o máximo porque lavou uma louça, foi dormir humilhado. Porque a vida adulta é isso, ela te humilha. A vida adulta joga na tua cara o quão mimizento, o quão hipócrita, o quão mal acostumado você está. Foi uma noite muito difícil para o meu amigo, porque a realidade dói, a verdade nua e crua dói. E desde então ele passou a lavar a louça porque ele sabia que era o que tinha que ser feito e no fundo ele não fazia mais que a obrigação dele. Enfim, triste para o meu amigo. Quando ele me contou isso, ele ficou muito abalado. Mas o que acontece? Jesus está ensinando um princípio muito parecido com isso. Olha, não esperem congratulações, não esperem aplausos por fazer o óbvio, não espere ser elogiado, porque você faz simplesmente aquilo que precisa ser feito. E a gente vive numa sociedade tão esquisita, que a gente tem aí as honras ao mérito.
E aí a gente premia, por exemplo, funcionário do mês. Por que ele foi funcionário do mês? Nossa, porque ele não chegou atrasado. Então, percebe a incoerência? Percebe que a gente, às vezes, a gente se surpreende com as coisas básicas. A gente se emociona quando a gente vê um vídeo de alguém fazendo uma coisa boa, né? Porque a gente está acostumado a ver tanta tragédia, tanta coisa, mas a gente acaba premiando aquilo que deveria ser o básico. Porque a gente, né, é isso. E as pessoas também agora vivem numa sociedade que elas querem a todo momento ser reconhecidas, porque elas fazem aquilo que tem que ser feito. Entende? A gente vive numa sociedade e a gente traz isso, inclusive, sabe para onde? Para a nossa espiritualidade. Então tem muitos cristãos que vivem de certa forma frustrados. Por quê? Porque fizeram tudo certinho e não tiveram a recompensa que esperaram no final. Sabe assim, quando você procura viver aquela vida ilibada, santa, maravilhosa, faz tudo certinho, frequenta a igreja, oferta, é voluntário, faz o bem, ora, e a coisa não anda. E aí você fica sabendo da história da Cleide, do Cleiton, entendeu? Aquela vida meio torta, não se cuidaram, e de repente estão sendo abençoados, estão prosperando, e você fala, Deus, e eu, que fiz tudo certinho? O sistema do reino não é um sistema de barganha, é um sistema de troca. Jesus está ensinando um princípio muito claro aqui para os seus discípulos. Olha, são os fariseus que ficam esperando recompensa pela sua espiritualidade. Tá? No meu reino, no reino de Deus, os servos do reino de Deus são servos que reconhecem que não tem mérito algum. Inclusive, vem aqui um plot, né? A palavra inútil aqui, ela seria melhor traduzida por mérito. Só que daí ainda bem que as nossas traduções, praticamente todas as traduções em português, traduzem por inútil. Porque o nome do meu livro não ia ficar tão legal, Como se tornar um cristão sem mérito. Inútil chama mais atenção. Inclusive tem 15 ali atrás para você adquirir depois. Eu tenho 2 filhos, vê se sensibiliza. E eu lavo a louça no domingo agora. Quer dizer, o meu amigo. Então, o que acontece? Essa palavra inútil aqui, ela é melhor traduzida por mérito. Ou seja, Jesus está ensinando o princípio seguinte, olha, Deus não se impressiona com você. Não espere que Deus vai agora ficar feliz e saltitante e derramar chuvas de bênção sobre a sua vida, porque você o serve, porque você serve a igreja, você serve os seus irmãos, você serve a sociedade. Você não faz mais que a sua obrigação. Então, Jesus não tem altas expectativas com você. Entende? Jesus não se impressiona com você, Jesus não se impressiona comigo. Jesus não fica lá do céu dizendo, nossa, olha lá, meu, como ele fez, como ela fez, olha o quanto ela ora. Satanás, está vendo lá a minha serva Cleide? Não. Jesus não se impressiona com a gente. Ele não se impressiona. E ele está dizendo bem claro aqui, olha, faça o seu serviço como escravo de Deus, e reconhecendo que você não tem mérito algum, ou seja, esse serviço que você faz para Deus não lhe dá mérito diante de Deus. Você faz porque tem que ser feito. Você faz porque é esperado de um filho de Deus, de uma filha de Deus, que ele e ela façam isso, que eles sirvam a Deus, servindo a igreja e servindo ao mundo. Agora é claro, gente, calma. Jesus, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, conta também uma parábola sobre o fim dos tempos, e ele fala nessa parábola que sim, os servos do reino serão servidos pelo próprio Deus. Há uma promessa escatológica, há uma promessa de que seremos servidos pelo próprio Deus. Há uma promessa inclusive do quê? De galardão. Aqueles que acreditam em Deus, né, devem buscá-lo, devem saber, reconhecer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Há um galardão que ninguém sabe direito o que é,
Mas há sim uma recompensa, uma coroa, as nossas obras serão testadas e queimadas, né? Ou seja, elas passarão pelo fogo purificador, vai sobrar obra boa, nós seremos recompensados por isso. Há sim uma recompensa, há sim uma recompensa que aguarda os filhos de Deus. Ah, sim, a todo momento Jesus fala sobre isso. Jesus fala de um reino futuro que já chegou, mas ainda não. É o já e ainda não do reino de Deus. Ou seja, Jesus promete bênçãos para os seus seguidores. E fala, inclusive, subvertendo toda a lógica do mundo antigo, fala de um Senhor que vai servir os seus servos. E é muito legal porque no ministério de Jesus, isso de alguma forma já começa a acontecer. Como assim? Explico para vocês. Ainda que Jesus fale nessa parábola de Lucas 12, de uma promessa escatológica onde o Senhor servirá os seus servos, já no ministério terreno de Jesus, Jesus serviu o seu povo. Jesus serviu os seus discípulos. Jesus serviu o mundo, morrendo e ressuscitando. Ou seja, já temos uma demonstração do céu na vida de Jesus, porque ele serve o seu povo. João capítulo 13 é maravilhoso. Ou seja, Jesus, antes de ir para o Pai, começou a lavar os pés dos seus discípulos. Ou seja, o Criador do universo ocupando o lugar de escravo. Então, já no ministério terreno de Jesus, nós temos uma inversão da lógica imperial romana. Nós temos a inversão de uma lógica onde o Senhor é o soberano e que não é tocado e não serve a ninguém. Não, na lógica do reino, o Senhor soberano se torna um de nós e nos serve. Eu até coloquei uma frase aqui no meu livro que eu quero ler para vocês. Eu gosto muito dessa frase. Eu digo o seguinte aqui na página 32 do meu livro: porque nada adianta termos uma mente de servo, se antes não tivermos no coração a convicção de que o Senhor nos serviu primeiro. Nós precisamos ter essa mente de servo, como Jesus ensina em Lucas 17. Só que eu tenho no meu coração que o Senhor me serviu primeiro, ou seja, Ele morreu na cruz. Ele propiciou todo o mecanismo para que eu pudesse ser salvo. Ou seja, é por isso que lá no capítulo 17, na parábola que a gente leu, nós podemos então ler isso de forma tranquila. Olha, eu sou um servo sem mérito. Por quê? Porque tudo que eu estou fazendo não me dá direito algum diante de Deus. O direito que eu tenho de estar na presença de Deus, o privilégio que eu tenho de poder servir no reino de Deus, não é conquistado com a minha obra, não é conquistado com o meu labor, com o meu trabalho, com o meu serviço, mas já foi conquistado pela vida de Cristo, pela obra de Cristo, pelo nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão do Filho de Deus. Isso é maravilhoso. É por isso que nós somos o quê? Servos inúteis. Qual é então a inutilidade no reino de Deus? A inutilidade no reino de Deus é eu reconhecer que não existe mérito algum naquilo que eu faço diante de Deus. Não existe mérito. Eu devo reconhecer que eu sou um servo inútil. A inutilidade no reino de Deus é esse reconhecimento de que não existe mérito nas minhas atitudes, que eu não conquisto o céu, eu não conquisto a salvação, eu não produzo a salvação, eu não trago o reino de Deus na terra, eu não sou a última bolacha do pacote, eu sou membro de um sistema, de uma engrenagem, de um reino, de um jeito de viver que é muito maior do que eu. Não tem mérito no que eu faço, não tem aplauso. Então eu preciso entender isso, que o Senhor, Ele não se surpreende quando eu faço tudo certo. Olha, Ele fez tudo certo, vou derramar aqui uma bênção, vou dar uma bênção.
O contrário também é verdadeiro. Quando a gente também fica patinando, pisando na farofa, sabe, errando, o Senhor também não fala assim: ei, olha lá, hein, vou pesar a mão. Como eu por muitos anos ouvi na igreja que congregava: oh, o Senhor vai pesar a mão. O Senhor, a gente enxergava Deus como alguém que estava lá do céu, sabe, com o cajado na mão, só esperando para bater na gente conforme a gente pecasse. O Senhor vai pesar a mão, o Senhor pesou a mão. Deus o livre, com um Deus desse, para que diabo? Agora, isso não quer dizer que Deus não discipline os seus filhos. Isso é bíblico. Inclusive, se Ele disciplina é porque Ele ama. Agora, nós precisamos ter isso, vamos lá, precisamos entender muito claro isso, que eu não tenho mérito naquilo que eu faço, eu não produzo o reino de Deus, eu sou fruto de uma engrenagem. O Senhor não se impressiona com os meus erros, nem com os meus acertos. Isso está claro para vocês? Que o Senhor não se impressiona? Uau! Sabe, não, o Senhor não se impressiona com a nossa vida. Sabe, o Senhor não se impressiona. O Senhor não fica chateado com os vídeos do Portas dos Fundos. Entendeu? O Senhor não fica: olha essa escola de samba, olha lá aquele São João, meu Deus, ai como eu estou triste com a humanidade. Não, gente, Ele já viu o Éden, tá bom já para Ele. Ele viu o pecado do primeiro casal lá no Éden, então já foi demais para Ele. E Ele mandou um dilúvio depois que o negócio estava tenso. Tá? Então tá tudo bem. Assim como Ele olha também para a igreja agindo e fazendo coisas e tal. Nossa, olha lá, meu, que legal. Oh, vem cá, Espírito Santo, olha lá, Jesus, olha lá a obra que tu fez. Não. Agora, quer dizer que Deus não tem expectativas? Ou seja, que Deus não espera nada de nós? De alguma forma, sim, Ele espera. É claro que Deus espera algo do seu povo. É claro que Deus espera uma atitude, uma postura sua, uma atitude, uma postura minha. É claro. É claro que Ele espera. Se Ele não esperasse, Ele não mandaria os profetas, Ele não entregaria a lei, Ele não viria em carne e osso para ensinar o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Então é claro, se nós temos imperativos na Bíblia, ou seja, nós temos comandos, ordens diretas do nosso Senhor Jesus para fazermos isso ou aquilo. Então, se Ele pede, é claro que Ele tem uma expectativa de que os seus discípulos obedeçam. Faz sentido isso para vocês? É claro. É claro que Ele tem, então, Ele espera alguma coisa de nós. É claro que Ele espera. Os mandamentos que nos são dados nas Escrituras, de alguma forma, apontam para isso. Olha, um filho de Deus, uma filha de Deus, uma comunidade do reino, vive dessa maneira. Filhos de Deus vivem dessa maneira. Entende? Então nós precisamos também não acharmos que não tem mérito algum no que eu faço, Deus também não se impressiona com o que eu faço. Tá tudo bem. Agora é claro que Deus espera coisas de você. Só que Deus espera mais coisas de nós, né? Como um coletivo do reino de Deus. Então sim, Deus Ele espera. Nós temos os mandamentos. E essa consciência que Jesus quer trazer para nós, de nós não termos mérito, de sermos servos inúteis, é o seguinte: olha, você vai trabalhar no meu reino, você vai ser um trabalhador da minha seara, porque tem, inclusive vocês estão quem aqui vem no Alicerce, domingo de manhã, na escola dominical da Ponte? Olha aí, a glória a Deus, a esperança para a igreja, né? O que acontece? A gente lê Mateus 13, olha só que coisa maravilhosa. Numa das parábolas que Jesus conta sobre o reino de Deus, lá em Mateus 13, ele fala algo que é muito legal. Mateus 13, 38. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. Os joios são as pessoas que pertencem ao maligno. Ou seja, Jesus conta, né, parábola do semeador, que saiu a semear, né, semear a palavra de Deus e tal. Mas é muito legal que Jesus faz uma associação nessas duas parábolas, aonde as sementes que são lançadas pelo mundo são os filhos do reino. As filhas do reino. Ou seja, o campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Então é claro que Deus espera algo de nós. É claro que Deus espera um comportamento de nós. Entende?
Vocês estão entendendo que ser um servo inútil não é não ter utilidade? Tipo, quer saber, eu não tenho utilidade alguma para o reino de Deus. Não, você é a semente. Ou melhor, você faz parte de um povo que é a semente, a boa semente, ou seja, é a palavra de Deus que Deus está espalhando pelo mundo. Eu e você, juntos, together, somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a boa semente jogada no mundo. Então é claro que Deus espera algo de nós. É claro que Deus tem expectativas sobre nós. Estava conversando com uma amiga minha e contei que eu ia vir dar uma aula. Eu dei uma aula ontem, sábado à tarde aqui. Muito obrigado a todos que foram. Vocês que não foram, nem são meus amigos, não falem comigo. Não vem pedir foto no final. Mentira. Eu estava, eu estou preparando uma aula sobre o reino de Deus e tal. E essa minha amiga, ela não acredita mais, né, no evangelho e tal. E aí ela falou uma coisa assim, olha, é porque na verdade, se vocês realmente vivessem o evangelho que vocês dizem acreditar, talvez o mundo não fosse desse jeito. E ela tem razão de certa forma nessa fala dela. Ela tem razão de certa forma nessa fala dela. Porque a gente precisa ter essa consciência, sabe? A gente precisa ter essa consciência de que nós somos as boas sementes que Deus tem lançado no mundo. Então, por mais que você não tenha mérito algum por fazer o que faz, é bom que você faça. Porque você faz as coisas para Deus, não para ser salvo ou receber aplausos do Senhor Jesus, mas você faz porque é o que tem que ser feito. Então você se torna sal deste mundo, para usar outra metáfora de Mateus 5, você se torna sal para ser o quê? Você se torna sal para abençoar este mundo, entende? Então você faz e pratica boas obras, não para ser salvo. Você já sabe que não tem mérito algum. Você pratica boas obras para ser sal, entende? Boas obras não para ser salvo, boas obras para ser sal. Fica fácil de decorar assim. E não há mérito nisso que você está falando e fazendo. Não há mérito algum. Que a gente tenha essa consciência de que somos servos inúteis. Ou seja, que nós possamos ter essa consciência de que Deus sim espera que os seus filhos, que as suas filhas, que o povo do reino seja essa boa semente jogada no mundo. Que nós possamos ter essa consciência de que somos servos de Deus, servas de Deus. Inclusive no meu livro eu vou trabalhar essa ideia. Olha, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa do Deus vivo. Vamos agir como tal. Vamos pensar como tal. Entende? Vocês estão entendendo, gente? Então, Lucas 17, a partir do versículo 7, quer nos ensinar isso. Quer nos ensinar que nós não devemos ficar querendo aplausos, ou até mesmo antecipar as bênçãos do mundo por vir agora, só porque a gente faz a coisa certa. Não é assim que funciona no reino de Deus. Deus há de abençoar o seu povo, já aqui e ainda mais futuramente. Sim, Deus abençoará o seu povo. Deus abençoará o seu povo. Deus abençoa o seu povo. Só que nós não agimos para sermos abençoados, nós agimos para ser uma bênção. Essa é a mentalidade do reino. É assim que um servo sem mérito, que um servo inútil, ele age. Ele não faz as coisas para Deus para ser abençoado. Ele faz as coisas para Deus para ser uma bênção. E isso faz toda a diferença. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, diante da Tua presença, Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra. Obrigado pelo bálsamo, obrigado pelo confronto, obrigado pelo conforto. Obrigado por ser o nosso Pai, que possibilita que nós sejamos também servos do Teu reino, escravos na Tua obra. E sim, escravos que não têm mérito algum, servos inúteis. Muito obrigado, Senhor, por sermos inúteis, por sermos esses servos que trabalham para Ti, não esperando algo em troca,
mas tendo a certeza no coração de que o Senhor nos serve e o Senhor nos servirá. Obrigado, Senhor, por ter nos servido na cruz. Obrigado por ter se entregue na cruz por nós. Obrigado por ter feito a vontade do Pai. Obrigado por ter sido obediente até a morte de cruz. Obrigado por ter preparado o caminho da vida eterna para nós. Obrigado por ter trago o reino de Deus para nós. E hoje nós podemos ser essas boas sementes neste mundo em trevas, neste mundo perverso. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor, para sermos os teus servos, aqueles que trabalham na tua obra, não esperando aplausos, não esperando reconhecimento, não esperando nomes em placas, mas aqueles que te servem por amor, aqueles que te servem porque sabem que o trabalhar para ti resulta em glória para a tua obra, porque aqueles que trabalham para ti sabem que dessa forma estão o quê? Trabalhando enquanto o Senhor não vem. Estão aqui trabalhando para que quando o Senhor voltar, encontre ainda mais redimidos, ainda mais salvos. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por dar-nos a oportunidade de sermos cristãos inúteis para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês, gente. Muito obrigado pelo carinho. Se você quiser, tem alguns livros ali atrás para adquirir, tá? Mas tem também nas livrarias da cidade. Com certeza tem muito livro lá na livraria Leitura do Rio Mar, tá? Tem bastante lá, se quiserem ir lá, tem um monte lá, tá? E tem aqui também na igreja uns 15, tem na internet. Se vocês puderem, que gostarem de ler, me deem uma chance de serem lidos por vocês, tá bom? Para mim vai ser uma honra poder ser lido por vocês. Deus abençoe, até a próxima.